Comecemos então com a construção histórica da identidade dos funcionários da educação. Qual foi a primeira escola do Brasil? A primeira escola do Brasil foi o Colégio dos Meninos de Jesus em Salvador. E atenção, essa escola não tinha só estudantes e professores, ela contava também com o trabalho de alguns religiosos em funções mais próximas ao ensino e outros de apoio material. Vieram de Portugal 4 professores jesuítas e 2 coadjutores, que em latim quer dizer auxiliares. E nisso já temos uma pista para ver qual que é a identidade histórica, a identidade de auxiliar, enquanto o professor é considerado um educador direto. Os 2 primeiros que chegaram, um era um sacristão e enfermeiro, e outro era um ferreiro e carpinteiro. Vocês podem estranhar o que tinha a ver um ferreiro e um carpinteiro com a escola. Gente, em 1550 tinham tudo a ver, porque os estudantes eram indígenas e principalmente filhos de portugueses que tinham chegado aqui no Brasil e tinham se casado com índias, principalmente ali no Recôncavo Baiano e em Pernambuco. E essas crianças, esses adolescentes, precisavam se aculturar, ou seja, a educação era a substituição de uma cultura primitiva, cultura ainda não letrada, por uma cultura mais adiantada, onde a madeira, o trabalho com a madeira e o trabalho com o ferro, daí o ferreiro, eram essenciais para a introdução nessa nova cultura. Mas além desses coadjutores, havia por detrás uma outra categoria de pessoas sem a qual o colégio não funcionava. O Colégio dos Meninos de Jesus era um internato, e esse internato tinha uma das funções mais importantes, era a alimentação dos estudantes. Alimentação em um café da manhã, um almoço, um jantar, algumas outras merendas, não é? E quem que provia isso? Eram escravos e escravas. Os jesuítas foram autorizados a comprar escravos, principalmente para pescar nas águas do mar da Baía de Todos os Santos e trazer o alimento, que naquele tempo não havia carne de frango, carne de boi, carne de cabra, não. O povo, se quisesse comer carne, ou era na caça, no mato, ou então, principalmente, no mar. Pois bem, este primeiro fato é para mostrar que a identidade dos funcionários da educação hoje, no Brasil, não começou do nada. Ela começa de um experimento educacional de internatos, onde não só escravos, como auxiliares religiosos, como professores, se uniam num projeto pedagógico. A segunda colocação que a gente quer fazer é que depois de 200 anos de educação jesuítica, esses religiosos foram expulsos do Brasil. E aí, ao invés de colégios, passamos a ter no Brasil as chamadas aulas régias. O que eram aulas régias? Eram professores que ocupavam salas da sua casa, sacristias de igreja e outros locais para reunir crianças e adolescentes e dar aulas, sem um caráter de escola, de colégio, simplesmente como uma aula, uma exposição, num local que certamente precisava de ser limpo, precisava de ser mobiliado,
etc. E o professor passou a ter a função também de funcionário. Então, é um tempo, mais de 50 anos, que os jesuítas foram expulsos até a chegada de Dom João VI ao Brasil, né? Em que os funcionários, como categoria, foram ignorados e os professores acumulavam essas funções. E é por isso, não é, que hoje fica muito claro que a identidade dos funcionários ela é dividida em duas subcategorias. Uma categoria de próximos, não é, de próximos à sala de aula, que seriam os auxiliares de biblioteca, os trabalhadores de secretaria escolar, o porteiro que recebe os estudantes, que abre e fecha a porta da escola. E depois os outros, que eram encarregados de funções menos afins, menos próximas ao ensino e mais dependentes de uma cultura doméstica, que, como o caso da alimentação, da limpeza e de outras funções que até hoje existem nas escolas. Depois desse tempo das aulas régias, veio Dom João VI e logo depois da independência do Brasil e começou a se criar no nosso país, no século XIX, uma rede de escolas com prédios muito maiores, muito mais especializados, a começar do Colégio Pedro II no Rio de Janeiro e dos liceus, que em praticamente todos os estados do Brasil a gente tem esses prédios até hoje guardados como patrimônios culturais, né? Lá no Mato Grosso, o Liceu Cuiabano, que o Mato Grosso do Sul é uma divisão do Mato Grosso, então, por muito tempo, as pessoas do Mato Grosso do Sul tinham como referência o Liceu Cuiabano, depois o Colégio de Campo Grande, depois a Escola Normal em Campo Grande, a Escola Normal de Cuiabá. E por que eu dou esse exemplo? Porque surgem, então, ressurgem os funcionários, já não mais como professores, né, mas como pessoas que vão ocupar os outros espaços além da sala de aula. Então, qualquer escola grande, seja primária, chamado grupo escolar, seja secundária, chamado liceu, chamado ginásio, chamado colégio, passou a ter uma série de outros trabalhadores que contribuíam para a educação, como se dizia antigamente, indiretamente. Mas, na realidade, hoje, a antropologia nos mostra que são educadores da mesma forma, porque no momento em que a criança ou adolescente entra no espaço escolar, entra em contato com essas pessoas, quer sejam professores, quer sejam funcionários, ela está se inserindo na apropriação da cultura brasileira. Essas escolas maiores, não é, foram se multiplicando e, com isso, não só o número de professores aumentou em todo o Brasil, como também o número de funcionários. Duas categorias aumentaram muito, uma logo depois da Segunda Guerra Mundial, que foram as merendeiras. Como vocês sabem, a educação no Brasil começou elitista, né? Colégio dos Meninos de Jesus, só meninos. As meninas foram admitidas somente em 1827. E, a partir daí, as escolas aumentaram, as escolas foram tendo novas funções e os pobres passaram a frequentar escolas. E o pobre chega na escola com necessidade de comer. Então não precisava ser internato para precisar da cozinheira, do cozinheiro. Precisava da merendeira, e hoje nós temos no Brasil mais de 300 mil pessoas, a maioria mulheres,
que preparam as merendas, os lanches para as crianças. Funcionários imprescindíveis. Sem isso, muito do tempo da escola das crianças vai ser negativo, vai ser improdutivo. E outra subcategoria muito importante foi a dos motoristas escolares. Nós temos no Brasil hoje 250 mil motoristas que levam estudantes da zona rural para a zona urbana, de uma comunidade rural para outra, e dentro das cidades, das grandes cidades também, uma infinidade de condutores de veículos, e na Amazônia e no Nordeste temos condutores de barcos escolares, né? De tal maneira que hoje no Brasil temos quase 2 milhões de funcionários. Já nos referimos àqueles serviços de apoio, de limpeza, de conservação de prédios. São quase 400 mil pessoas nesse trabalho. E são 2 milhões de professores. Juntando todos os professores, eles têm um número quase que igual ao número de funcionários, que são, de acordo com as estatísticas, quase 1.800.000. Quero concluir essa primeira parte do vídeo com uma descrição muito importante que passa a acontecer em 1983 com a fundação do Sindicato dos Trabalhadores de Educação no Distrito Federal, auxiliares de educação também chamados, não é? O SAI. Foi a primeira vez que esses funcionários se organizaram. E logo depois, em 1986, foi criada a AFUSE, no estado de São Paulo, Associação dos Funcionários das Escolas do estado de São Paulo. Outro momento muito importante foi a unificação de várias associações e vários sindicatos entre professores e funcionários em associações e sindicatos de educadores. No Mato Grosso, por exemplo, se chamou Associação Mato Grossense de Profissionais de Educação, que depois foi chamado de SINTEP, Sindicato dos Trabalhadores do Ensino do Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, são sindicatos municipais que se unem na Federação Mato Grossense de Trabalhadores da Educação, não é? Ou melhor, Federação dos Trabalhadores da Educação do Mato Grosso do Sul. E no Brasil, a grande unificação se deu em 1990 com a fundação da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Tudo isso foi possível porque houve a sindicalização, a unificação sindical e, principalmente, um processo de formação profissional dos trabalhadores da educação, que a gente chama não docentes.